Olá, oitavo ano. Esse vídeo é a correção das atividades que vocês fizeram na semana de 27 de julho a 31 de julho. Vocês trabalharam com circunferência, a área da circunferência, comprimento e também com gráficos. Então, vamos lá. Bom, só relembrando, né? Quando eu quero saber o comprimento da circunferência, é 3,14 vezes o diâmetro, e a área da circunferência, π vezes r ao quadrado. Então, vamos lá. Primeira atividade, falava assim para vocês que tinha o clube da cidade da Heloísa, estava promovendo uma caminhada beneficente, né? E o percurso seria 3 voltas em volta dessa praça aqui, certo? E ela tem aqui o raio de 0,2 quilômetros. Vamos lembrar que raio é a metade do diâmetro. Então, seria bom, né, já destacar essa palavra aqui. E qual a pergunta? Quer saber se a pessoa que participou da caminhada completa, que completou as 3 voltas, quantos quilômetros vai percorrer? Então, para isso, eu já tinha mais ou menos deixado montado aqui para vocês. Então, vocês teriam primeiro que descobrir qual é o comprimento dessa circunferência. Comprimento é dado por 3,14 vezes o diâmetro. Só que eu não tenho diâmetro, eu tenho raio, por isso que eu vou ter que multiplicar por 2 aqui, tá? Então, olha, vamos fazer a nossa conta aqui, ó. 3,14 vezes 2 vezes 0,2, tá? Então, isso aqui vai dar um total, deixa eu pôr aqui, de 1,256. Então, 1,256, 1 não é 2, é 1, quilômetros. Uma volta completa, 1 quilômetro e 1/4 aí, né? Vamos colocar mais ou menos assim. Só que a pessoa vai dar 3 voltas. Então, eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 3, que vai dar 3,768. 3,768 quilômetros. Então, quem fez as 3 voltas completa, né, caminhou 3,768 quilômetros. A atividade 2, ele está perguntando aqui para nós, né, o Carlos tem uma piscina, tem uma área de lazer, ele quer pôr uma piscina, e ele quer saber se essa piscina cabe aqui nesse espaço que ele tem de 39 metros quadrados. Eu falei para vocês fazerem um comprimento, mas na realidade a gente vai precisar mesmo da área, né? O comprimento para quem fez seria só multiplicar por 6, porque o diâmetro já está exposto aí, né? Então, você teria 18,84 metros. Já dá para a gente ter uma ideia, né? Acredito sim que vai dar essa piscina. Mas vamos lá para a área. A área, então, é π vezes r ao quadrado. Como você tem aqui diâmetro, ele fala aqui, ó, sabendo que esta terá 6 metros de diâmetro, eu vou usar o meu raio como metade de 6. Metade de 6 é 3, então 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então eu vou pegar 3,14 e vou multiplicar por 9, que vai dar 28,26. Então, ó, 28,26. Então, realmente, vai dar certinho. Ele tem 39 metros quadrados, vai ficar meio apertadinho, mas vai caber sim essa piscina no terreno dele, tá bom? Bom, aqui ele fala para nós que é bom praticar exercício físico, caminhada, né? E daí fala que uma prefeitura vai construir uma pista circular. E ele quer saber, ele dá a área dessa pista, mas ele quer saber o diâmetro. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós sabemos que a área é 3,14 vezes r ao quadrado. A área foi dada, 1.519,76, igual a 3,14 vezes o raio. O que eu fiz? Eu só troquei de lugar e passei esse 3,14 dividindo. Então, agora eu tenho 1.519,76
dividido por 3,14. Passei dividindo. E deu um total de 484, certo? Bom, o que eu falei para vocês no outro vídeo? Que aqui eu tenho um R ao quadrado, uma potência quadrada. Para eu achar a potência quadrada, eu preciso da raiz quadrada. Então, eu vou achar a raiz quadrada de 484, que vai dar 22. Então, o raio, vou pôr aqui ó, na frente, o raio é igual a 22 metros. Porém, nós não podemos esquecer que eu quero, a atividade pede diâmetro, e diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu vou ter 22 vezes 2, vai dar 44 metros. Então, qual o diâmetro dessa pista que vai ser construída? De 44 metros. A próxima já começa com vocês com os gráficos. Então, ele fala aqui para vocês que tem esses 4 tipos de gráfico, ele quer nomear, né? Então, nós vamos lá. Quando ele fala em gráfico de linha, eu já vou lembrar logo, né? Aquilo que aparece linha. Quem aparece linha? No 4. Aí, ele fala no histograma. Histograma, se você se você assistiu às aulas do Centro de Mídia, ele mostrou essa atividade aqui como sendo um histograma. Então, é o número 1. Depois, ele pede setor. Setor é o famoso gráfico de pizza. É o 3. Vou colocar vermelhinho aqui. É o 3. E sobrou pra gente o gráfico de colunas, que é aqui o nosso número 2, tá? Então, olha, histograma, gráfico de colunas, gráfico de setores, muito conhecido como de pizza, mas o nome mesmo é gráfico de setores, e gráfico de linha, tá? 1.3. Estudantes de 12 a 20 anos participaram de uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita 3 perguntas. Você prefere ter amigos virtuais, não vê diferença entre virtuais ou você prefere ter amigos presenciais? Então, 36% prefere amigo virtual, 72% não vê a diferença e 43% prefere ter amigo presencial. Aí ele pergunta para nós, a partir dessa análise aí, qual tipo de gráfico seria o mais adequado para divulgar os resultados dessa pesquisa? Bom, quando a gente veja da intenção de querer usar o gráfico de setor, porque setor que trabalha com porcentagem. Mas porcentagem, ela tem que ser no máximo até 100, eu não tenho porcentagem mais que isso. E se eu for somar aqui, ele vai dar mais que 100, ele vai dar mais de 150. Então, setor não funciona. O que vai funcionar para nós? Opa, vamos aumentar essa letra aqui. Neste caso, o melhor gráfico seria o de colunas, tá? Então, o que vai ajudar a gente aqui, ó? Se a gente voltar aqui, ó, o de colunas é o melhor. O histograma, ele vai trabalhar de tal ano até tal ano, de tal ano até tal ano, né? Setores não dá, linha é evolução, então o que sobra pra gente é o gráfico de colunas, tá bom? Aí ele pede, né, pra gente construir o gráfico. Eu construí aqui mais ou menos usando GeoGebra, então aqui seria a porcentagem, né? Olha lá, o primeiro ele fala em 36%, o segundo 72% e o terceiro em 43%, certo? Então, ficaria mais ou menos nesse estilo aqui, certo? Construído. 2.1, ele fala assim, né, do gerente lá que tinha pedido para o funcionário fazer o levantamento das caixas de fruta. Então, quais caixas? Tinha banana, laranja, maçã, pera e uva. Então, a primeira atividade, ele pergunta para nós quantas caixas foram vendidas lá no total, né? Então, nós vamos fazer a conta aqui, ó. Foram vendidas 290 de banana, 210 de laranja, 180 de maçã, 80 de pera e 40
de uva. Então, foram vendidas no total de 800 caixas de frutas, certo? Aí na letra B ele pergunta para nós a porcentagem que representa o quantitativo de cada um dos tipos de fruta em relação ao total. Então a gente teria que fazer essa conta aqui que eu deixei pronta para vocês, ó. Então eu teria que multiplicar a caixa, no caso 290 por 100, e dividir por 800, tá? Então vamos anotar aqui, ó, a banana. A banana seria 290 vezes 100 dividido por 800. Vou ter que fazer 36,25. 36,25. Depois da banana vem a laranja. A laranja, vamos fazer o mesmo processo. 210 vezes 100 dividido por 800. 26,25. 26,25. Depois da laranja vem a maçã. Vou fazer a mesma conta, só que a maçã são 180 caixas vezes 100 dividido por 800, que vai dar um total de 22,5. 22,5. Eu tô esquecendo de colocar o símbolozinho da porcentagem aqui, ó. Não posso esquecer porque ele está perguntando em porcentagem. Bom, depois vem a pera. E a pera tem uma quantidade de caixas de 40%. De 40 caixas. 40 vezes 100 vai dar 4.000. Ah, desculpa, gente, eu falei errado. Não é 40 não, é 80. 40 de uva. 40 vezes 100, 8.000 dividido por 800, vai dar 10. 10%. Bom, vocês devem ter percebido que a uva é a metade da pera. Então, eu posso pôr direto 5% aqui. Aqui 80 caixas, aqui 40 caixas. Para eu ter certeza que isso daqui tá certinho, então o que a gente pode fazer? A gente pode somar. Então, vamos somar aqui, ó. 10, que é esse daqui, né? Mais 5 da uva, mais 22,5, mais 26,25, mais 36,25. Deu 100%. Então, total de 100%. Então, não erramos no cálculo, tá tudo certinho. E aqui ele mostra para nós cada um, ó. A porcentagem que representa o quantitativo de caixa de cada um tipo de fruta. Então, banana 36,25, laranja 26,25 e cada uma delas, tá? Bom, aí aqui ele pede para nós para construir o gráfico que melhor representa. Quando ele fala aqui em representação, como a gente já tem 100%, então o ideal é a gente construir o gráfico de setor, né? Então, a gente vai ver aqui o gráfico de setor da mesma forma, já deixei mais ou menos pronto aqui para vocês, para a gente poder entender como que ficou. Então, vamos primeiro montar aqui. Então, aqui, nós vamos começar pela banana, né? Que é o que mais teve. Então, o que eu vou fazer, ó? 36,25 vezes 360 dividido por 100, que vai dar 30,5. Eu coloquei 130 ali, né? Mas é 130,5. Fica mais certinho. Depois vem a laranja. Deixa eu fazer na frente, senão ele vai ficar... A laranja. Então, vamos fazer a conta aqui. A laranja foi 26,25 vezes 360 dividido por 100. A laranja foi, então, 94,5.
94,5. Depois da laranja vem a maçã. A maçã foi 22,5 vezes 360 dividido por 100, que vai dar 81%. 81%, desculpa, 81 graus. Depois da maçã veio a pera. A pera foi 10% vezes 360 graus dividido por 100, que vai dar 36 graus. 36 graus. E a uva, como é metade, então vai dar 18 graus, tá? Então, vou empurrar a uva pra cá, 18 graus. Então, olha, tudo isso daqui de banana corresponde a 130,5%. 130,5 graus. Mais de 90 graus, né? Quase 135 graus. Isso daqui desse azul aqui, um pouco mais forte, a laranja. Então, isso daqui, ó, se vocês perceberem aqui, ele vai ter um pouco mais de 90 graus, 94,5 graus. A maçã é esse daqui, um pouquinho mais escuro, 81 graus. A pera e a uva, 18 graus, tá bom? Bom, ficaria mais ou menos assim, né? Qual gráfico expressaria corretamente a quantidade de caixas de fruta que foram vendidos? Agora, aqui não fala em porcentagem, então, novamente, seria o gráfico de barras. Colunas, né? Que é mais fácil. Seria o gráfico de colunas, que é o ideal para a gente trabalhar quando a gente tem uma quantidade. Eu não trouxe ele aqui, porque ele não pede, né? Mas aqui seria o gráfico de colunas. Que ele não fala em porcentagem, ele fala só quantidade de caixas, por isso que é coluna, tá? Bom, aí vem uma atividade, né? Ele fala do consumo de proteína aqui dentro da dieta alimentar, né? E ele mostra um gráfico pra gente. Ele fala aqui, o gráfico a seguir representa a expansão da pecuária no Brasil em relação à produção de carnes. Então, todo gráfico, né, ele tem que ter um nome e ele tem que ter uma fonte, né? Então, fonte de referência, Embrapa, SGI. Então, aqui ele está mostrando para nós, né, um gráfico. E ele fala que o que está, esse aqui chamado gráfico de linha, ele fala para nós que está em vermelho é a carne bovina, a azul é a carne de frango e a verde é a suína, certo? Aí vem as perguntas, a gente vai ter que ficar voltando aqui. Então, aqui, primeiro ele pergunta assim para nós. Na primeira, qual foi o período em que a expansão de carne bovina superou as demais? Então, gente, ó, o único pedacinho que ela aumentou mais do que qualquer uma outra, que é a vermelha, né? Que é a verde e a azul, foi esse trechinho aqui, ó, entre 2005 e 2007, tá? Então, foi no período entre 2005 e 2007. Foi só nesse período aí. Depois o frango, né, disparou de vez. E a bovina deu uma caída, provavelmente por causa do preço, né? B. Qual foi a produção de carne que teve pouca expansão no período apresentado no gráfico? Aquela praticamente não se moveu, né? Então, foi a produção de carne suína, tá? Então, é a verdinha aqui, ó, ela quase não se mexeu muito no gráfico, ela se manteve quase, né? Bom, aqui a gente não vai analisar, né? Não tem muito o que falar aqui, não tem muito o que a gente falar desse gráfico aqui, né?
mas as informações apresentadas estão todas aqui. Então, a gente vai para a letra D. A letra D vai perguntar aqui para nós, para explicar por que o gráfico de linha foi escolhido para ilustrar o resultado dessa pesquisa. Então, ó, o gráfico, nesse caso aqui, o gráfico de linha ele é usado para a gente trabalhar com evolução das coisas. Vocês vão ver muitos daqui quando estiverem trabalhando agora no período eleitoral. Então, ou vocês já viram, né? Então, o candidato ele começou aqui, então nesse caso, se fosse um candidato, ele ia se manter, esse candidato ia aumentar os votos dele, esse candidato ia subir, depois ia diminuir. Então, trabalha com evolução. Então, nós vamos anotar aqui, ó. Foi escolhido porque trabalha com a evolução da expansão do consumo de carne. Ele fala que no Brasil, né? No Brasil, tá? Então, por quê? Porque ele trabalha com essa evolução da expansão. Todo aquele gráfico que a gente consegue pegar por períodos como que ele funciona, como que ele trabalha, né? A gente trabalha com um gráfico de linhas, tá bom? Bom, essa foi a última atividade, né? Eu espero que vocês tenham feito, tenham me enviado, porque essa semana já é a semana do terceiro bimestre. Então, não adianta falar assim, não vou fazer porque já foi o segundo bimestre, estamos no terceiro, mas essa atividade é para o terceiro, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, fui no lugar errado aqui, qualquer dúvida, pode me procurar, perguntar lá no WhatsApp, no particular ou lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau.